Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje eu vou trazer a vocês um relato. Eu não sou muito de trazer relatos porque o meu objetivo, como eu já disse outras vezes, não é trazer o foco para mim neste canal, mas para o tema que nós estamos trabalhando, né? Eu tenho um relato que eu tive esses dias que eu queria, que eu na verdade nem ia trazer para vocês aqui, tá? Mas aí surgiu uma pergunta da Nichinha. Tá? Ela me perguntou sobre a questão se ela não tinha entendido muito bem na técnica do vídeo, a técnica mais eficiente, e ela não entendeu muito bem se era para rolar fisicamente ou mentalmente. Então eu pensei que a melhor forma de responder esse tipo de pergunta às vezes é com a própria experiência da gente, né? Então eu resolvi fazer para vocês esse vídeo contando este relato que tem a ver com essa pergunta feita por ela, certo? Depois da vinheta eu vou relatar para vocês então. Então, pessoal, essa questão aí, então, levantada pela Ni, ela é realmente bastante interessante, porque é uma dúvida bem frequente quando a gente começa a praticar, né? E se a gente realmente tem que tentar se mexer para se levantar. Então, pessoal, alguns dias atrás eu estava realizando umas práticas para sair do corpo, né? E eu adormeci e acabei acordando de madrugada já com um estado vibracional, né? Eu sentia as vibrações fortes. Então, quando eu sentia as vibrações fortes, elas estavam mais centralizadas na minha cabeça. Eu procurei então circular essa energia bastante pelo corpo. Circulei ela toda pelo corpo e continuei relaxado, né? E eu pensei em sair do corpo, pensei em flutuar. Só que no momento em que eu pensei em flutuar, eu não consegui, né? E ao mesmo tempo que eu sentia as vibrações pelo corpo, eu tentava sair do corpo e não conseguia, não estava conseguindo sair do corpo. Eu me sentia denso, pesado, não saía de jeito nenhum. E eu pensava em flutuar e nada acontecia. No momento, a minha consciência não estava 100%. E então, como eu não estava com a minha consciência 100%, eu estava naquele pensamento de sair do corpo, mas eu não fazia uma ação mais concreta para sair realmente do corpo. E eu fiquei naquele pensamento de sair do corpo ali, naquele chove não molha, né? E não saía realmente do corpo. Aí nesse momento eu comecei, a minha consciência começou a melhorar e eu realmente me forcei, não, para aí, né? Eu não vou ficar dessa forma, vou sair realmente do corpo, né? Que esse é o objetivo, realmente sair do corpo. E nesse momento eu tentei sair do corpo, não consegui, né? Eu senti uma resistência bastante grande. E aliás, eu tenho sentido nos dias para cá, né, nesse momento aí que a gente está em quarentena, eu tenho sentido uma certa densidade grande acontecendo, né? Uma densidade no plano astral. Mas enfim, aí, né, nessa tentativa, eu ouço o meu amparador falando comigo. E ele me diz assim, quando eu digo para vocês que ele fala para mim, é, é, ela vem numa forma de bloco, parece, a instrução, sabe? Não é exatamente só as palavras, né? Ela vem toda uma informação junto num bloco, né? Mas enfim, eu ouvi ele falar para mim e ele disse assim: você realmente tem que tentar sair do corpo. Você tem que realizar uma forte ação mental. Tá? Você tem que realmente levantar como se você estivesse levantando do corpo físico mesmo.
faça tenha uma vontade forte, como se você realmente estivesse querendo se levantar, como se você fosse se levantar fisicamente. Então, nesse momento, eu realmente me levantei, eu joguei toda a minha vontade e me levantei. E nisso eu me levantei para fora do corpo, tá? E aí eu senti que estava fora do corpo, porém, eu não estava enxergando nada, eu estava numa projeção cega que a gente chama. É aquela projeção onde você se levanta, mas está tudo escuro, você não enxerga nada, né? E eu estava naquela escuridão. Então, eu caminhei uns passos para frente e estava muito escuro, né? Tateando assim, muito escuro. E ele me falou novamente: não, enxergue, tente ver, abra os seus olhos como se estivesse abrindo os olhos físicos. Se esforce, coloque sua vontade nisso. E eu fiz novamente, colocando minha vontade, eu abri realmente os olhos. E quando eu abri meus olhos, é, eu comecei, é como se fosse uma névoa, digamos assim, que foi se desfazendo na minha frente, como se houvesse como se fosse uma fumaça se desfazendo, sabe? E aí eu olhei assim e eu enxerguei aonde eu estava. Eu estava numa rua, que é aqui na minha cidade, uma avenida, na verdade, aqui na minha cidade, próximo ao centro espírita, aonde eu vou seguidamente com a minha esposa e meu filho. E eu estava de pé naquela rua ali, caminhando. Eu olhei para os lados, olhei por tudo, vi o local todo, porém eu observei que não tinha ninguém na rua, não havia ninguém. Eu estava, digamos que, sozinho, né? Eu só sentia a presença do meu amparador, nada mais. Eu estava sozinho. Então eu olhei para tudo assim, né? E observei tudo. Eu estava bem sozinho ali. Então eu caminhei um pouco por ali e nesse momento minha consciência começou a baixar, sabe? Eu comecei a sentir que estava diminuindo minha consciência. E nesse momento eu fui perdendo cada vez mais a consciência até que eu entrei num estado de sonho novamente e aí perdi a experiência, né? Isso acontece muitas vezes também. A gente tem um período de consciência e ela vai baixando. Se a gente não analisa o ambiente, se a gente não se prende a alguma coisa que mantém a tua consciência, você acaba perdendo a consciência e entrando num nível de sonho. Isso acontece normalmente com todos nós, porque a gente precisa estar sempre, né, trabalhando a nossa consciência. Só que nesses dias eu tenho achado muito pesado o ambiente extrafísico e então eu não tenho conseguido manter muito a minha consciência. Eu estou trabalhando mais as minhas energias até para isso, mas realmente eu tenho sentido um peso um pouco maior. Talvez esse momento que eu tenha perdido a minha consciência tenha sido um momento que eu estava sendo solicitado para algum auxílio espiritual também. Isso acontece muito. Às vezes, quando a gente é solicitado para um auxílio espiritual, a gente acaba perdendo um pouco a consciência porque a gente vai trabalhar com as energias para alguma outra coisa mais específica que o parador precisa, né? Mas enfim, eu acabei então perdendo a consciência naquele momento, voltei para um sonho, né? Passou mais um pouco, eu voltei para um sonho um pouco mais lúcido e depois eu acordei. Aí fui fazer minhas anotações. Essa experiência que eu narro para vocês aqui, ela é uma experiência bem simples, como vocês podem ver, né? Mas o objetivo é responder para a amiga ali essa forma como eu digo que tem que ser para realmente sair do corpo. Tem que se ter uma vontade real, uma vontade como se você realmente fosse se levantar fisicamente, né? É isso que o meu amparador naquele momento me falou, né? E eu estava naquele estágio ali, não estava com uma consciência tão boa, então quando ele me falou aquilo ali, me deu, né, como que acorda, né? E foi aí, né, que eu realmente utilizei a vontade para levantar. Mesma coisa foi para abrir os olhos.
extrafísicos. No caso, eu não estava enxergando, mas era justamente por causa da densidade, né? Eu realmente senti muito denso o ambiente e talvez seja por também coisas aqui que eu tenho passado aqui no meu físico de ver algumas pessoas que eu conheço que adoeceram devido ao Covid, ao coronavírus, né? Então, talvez eu também esteja um pouco denso com isso, eu estou trabalhando minhas energias e eu senti também o plano astral bastante denso. Por isso, eu não conseguia enxergar. E quando eu consegui enxergar, foi como se fosse uma névoa se desvanecendo, assim. Tá? Mas enfim, pessoal, espero que tenham gostado desse relato simples, singelo, que eu deixo para vocês aqui. Eu procuro relatar realmente como as coisas são, né? Eu não embelezo o relato, né? É isso aí mesmo que me aconteceu, mas eu acho que vai ser interessante para aquelas pessoas que têm essas dúvidas sobre a questão do sair, etc. Acredito que possa ser bem útil, né? Paz profunda, pessoal. Fique com Deus. Deixe seu joinha, assine ali o canal e até o próximo vídeo.